Olá, boa noite novamente. Agora com a gravação, estou gravando também para subir esse vídeo no canal do YouTube sobre o nosso workshop de sistema hidráulico do Boeing 737NG. Então vai ser um pouco diferente, não é voo, como eu costumo fazer aqui nas sextas-feiras. A gente faz algo mais preparado, algo mais, eh, digamos assim, mais consistente ou mais ensaiado, né? E alguém sugeriu esse tópico na semana passada, não lembro se foi aqui no chat ou se foi no YouTube, não lembro a pessoa que sugeriu, mas só foi uma pessoa, você sabe com quem eu estou falando, e a gente vai fazer aqui esse workshop falando sobre o sistema hidráulico do Boeing 737NG. A agenda de hoje vai funcionar da seguinte forma, tá? A gente vai falar uma coisa muito breve sobre como funciona um sistema hidráulico, né? E citar de uma maneira muito vaga, muito superficial mesmo, o princípio de Pascal, que explica toda essa parte de uso de fluidos para transferência de energia. A gente vai dar uma olhadinha rápida no diagrama hidráulico do 737NG e também, claro, de tudo aquilo que a gente vê no diagrama, o que realmente é importante saber. Vamos falar sobre algumas falhas que se é possível ter no sistema hidráulico e como a gente pode utilizar o QRH, que é o Quick Reference Handbook, para seguir os procedimentos passo a passo que são recomendados, na verdade são exigidos pela Boeing que se faça em caso de uma falha hidráulica. E a gente vai ver que os procedimentos a serem seguidos eles são diferentes, né? De acordo com que sistema hidráulico falha. Nós temos dois sistemas, sistema A e sistema B. E a gente vai dar uma olhadinha no QRH e sem entrar em muitos detalhes do QRH, mas deixar aqui como um ponto de sugestão de pesquisa para que todos nós aqui depois desse workshop dê uma explorada no QRH e verificar que ele é uma excelente ferramenta para a gente verificar e treinar os procedimentos não normais. Acabou de passar um carro aqui na frente de casa, está passando agora, tocando, claro, um funk, né? Que é a única música que se escuta nesse volume. Deixa eu fechar aqui a janela aqui para melhorar. Bom, a gente vai ver um truquinho da semana, que é como fazer a transferência de fluido hidráulico do sistema A para o sistema B e do sistema B para o sistema A. E, claro, as sessões de perguntas e respostas. Então a gente vai ter uma parte prática, mas não vai ser um voo, tá? Vai ser uma aula de cadeirinha e lápis e caneta mesmo, tá? Um workshop diferente. E a gente vai tentar entender, né, o que está por trás de toda essa parafernália aqui, né? Isso aqui é uma foto de dentro da baia do trem de pouso principal do 737. Óbvio, eu peguei uma foto de um avião novinho em folha, provavelmente nunca voado aqui, né? Para a gente dar uma olhada aqui. Aqui nós temos os sistemas hidráulicos A, B e o sistema de standby e todos os dutos hidráulicos, né, que transmitem o fluido hidráulico para todos os sistemas que dependem do hidráulico na aeronave. Bom, primeiro vamos relembrar, ou para quem não conhece até ver, qual é o princípio básico de funcionamento de um sistema hidráulico. Hidráulico porque ele utiliza fluidos, tá, para transferência de força. Então, o sistema hidráulico utiliza fluido hidráulico. Pode ser qualquer fluido, tá? Nesse exemplo aí desse pequeno vídeo, é um sistema hidráulico aí feito só para demonstrar como funciona o princípio hidráulico, feito com água mesmo, a água colorida, né? E aí você tem três sistemas hidráulicos, né? Cada um desses sistemas é encarregado de movimentar uma parte aí, um braço desse guindaste, né? O sistema vermelho movimenta o braço, o sistema verde movimenta a inclinação, a rotação do guindaste, tem um outro sistema que movimenta a altura. Então são três sistemas hidráulicos. A pessoa utilizou aí uma seringa com água dentro de mangueiras de aquário, né, para fazer essa demonstração. E é interessante saber como a água
e como os fluidos, já que eles não podem ser comprimidos, ele está no estado máximo de compressão, como ele é eficiente para fazer transferência de força. Ele é mais eficiente do que um sistema de cabos e roldanas, né, que é um sistema bem utilizado, principalmente aeronaves com sistemas mais simples, né, sistemas de cabos, roldanas, né, é utilizado para controlar, para fazer os controles da aeronave. Claro que num jato de grande porte, isso aí ficaria quase inviável, mesmo sabendo que você com o uso de roldanas dá para fazer minimizar a força aplicada, né? Mas o sistema hidráulico ele é o sistema mais eficiente para você transformar uma pequena força em uma força muito grande. Ele faz uso do princípio de Pascal, né? Então, como eu falei, a utilização de fluidos é uma das formas mais eficientes de transferir até amplificar as forças. Ele é mais eficiente do que o uso de cabos e roldanas, é um método usado em comandos de aeronaves mais simples, esse de cabos e roldanas, e ele faz uso do princípio de Pascal para fazer essa transferência de forças, né, onde você tem, se você trabalhar com o tamanho dos dutos e dos fluidos, onde você se aplica a força e colocar uma superfície com mais fluido na ponta que se quer transferir essa força, você consegue amplificar de forma diretamente proporcional, aplicando-se pouca força na fonte de injeção de força e transferindo isso e aumentando essa força, e você consegue uma força grande no destino, e é com isso, por exemplo, que as máquinas aí, tratores, né, máquinas que requerem muita força de trabalho, utilizam sempre energia hidráulica para fazer a movimentação das suas partes móveis. Macacos hidráulicos, que você com aplicação de pouca força consegue erguer um carro. E todo esse sistema é utilizado para poder aplicar força nas superfícies móveis de uma aeronave. Aí no 737 nós temos um sistema que, apesar de ser complexo no desenho, como a gente vê aqui, esse aqui é um diagrama do sistema hidráulico do 737NG, e a gente vê que é relativamente complexo, mas ele tem uma simplicidade interessante no seu desenho, né? São sistemas redundantes. Ó, assim como no vídeo que a gente viu aqui, que a pessoa faz utilização de três sistemas com cores diferentes, ó, sistema hidráulico A, B e C, cada uma com a sua função, aqui nesse exemplo prático, né, com esse robô aqui de laboratório, esse braço mecânico hidráulico. Da mesma forma, nós temos aqui nesse diagrama três sistemas com cores, né, e essas cores aí servem para ilustrar qual sistema hidráulico que movimenta qual superfície, que é responsável em prover energia e força para qual sistema. Então nós temos, por exemplo, aqui do lado esquerdo, né, demonstrado em cor com uma cor azul, o sistema hidráulico A. Tá? Então ele tem bombas hidráulicas, tem um reservatório aqui, ó, com o fluido, né? Hidráulico significa fluido para fazer a transferência de energia, de força. Então você tem aqui o reservatório nessa parte superior aqui do sistema A. Você tem aqui embaixo duas bombas hidráulicas, tá? Por que duas? Bom, na aeronave, no avião, tudo é contingenciado, né? Então, se a primeira falhar, nós temos a segunda bomba. Uma primeira bomba, ela pega a sua energia do motor da aeronave, e uma segunda bomba utiliza eletricidade para poder prover a força hidráulica do sistema. E aqui embaixo nós temos os sistemas que são alimentados por esse sistema. Por exemplo, no sistema A, alguns spoilers de voo, né, duas pás, ó, a pá número 3 e a número 6 dos spoilers de voo, são alimentados pelo sistema A. E outras pás do sistema de spoiler de voo, as pás número 2 e 7, já é alimentado pelo sistema B, que é o sistema verde, ó, né? E aqui nós temos os spoilers de solo, que são exclusivamente alimentados pelo sistema A. Nós temos também o trem de pouso do nariz e também o trem de pouso, a parte direcional, que é utilizada para direcionar a aeronave em solo durante o taxiamento, também é alimentado pelo sistema hidráulico A. O trem de pouso principal é alimentado também pelo sistema hidráulico A.
Tá? E nós temos alguns sistemas aqui mais críticos, que eles não funcionariam de forma diferente, que são alimentados tanto pelo sistema hidráulico A quanto o hidráulico B. São essas caixinhas aqui embaixo, onde nós temos duas colorações. Né? Por exemplo, os freios da aeronave são alimentados tanto pelo sistema hidráulico A quanto o sistema B. Os ailerons, o autopilot é alimentado pelo sistema A e B. Na verdade, o autopilot, nós temos dois conjuntos, né, de autopilot, o autopilot 1 e o autopilot 2. Também poderíamos chamar de autopilot A e B, onde um autopilot é alimentado pelo sistema A e o outro autopilot é alimentado pelo sistema B. O elevador, né, o elevator, que faz o controle da subida e descida da aeronave, também é alimentado pelos dois sistemas. Tá? E nós temos, além desses dois sistemas, o sistema hidráulico A e B, nós temos também um sistema reserva aqui, que é chamado sistema hidráulico de stand-by. É um terceiro sistema hidráulico que é utilizado como contingência caso um dos sistemas falhe, o sistema de stand-by entra em operação automaticamente, tá? Para prover também uma terceira linha de contingência. Tá? Por exemplo, nós temos aqui um sistema hidráulico para o leme, um sistema hidráulico stand-by dedicado para o leme da aeronave. Então, por exemplo, nós temos aqui o rudder, que é o leme da aeronave, que é alimentado pelo sistema hidráulico 1 e 2, A e B. E se os dois sistemas hidráulicos falharem, nós temos um stand-by rudder, que é um leme stand-by que é alimentado por esse sistema hidráulico vermelho aqui. Então, na verdade, nós temos três sistemas hidráulicos na aeronave. O sistema hidráulico A, o sistema hidráulico B, onde nós controlamos o funcionamento desses sistemas através das bombas, e nós temos o sistema stand-by, que entra em operação automaticamente para que a gente possa ligá-lo para alimentar alguns sistemas críticos, tá? Como, por exemplo, o reverso dos motores. Né? O reverso do motor 1 é alimentado pelo hidráulico A, o reverso do motor 2 é alimentado pelo sistema hidráulico B. Se nós tivermos uma falha em um desses sistemas, a gente não vai ficar sem reverso. Por quê? Porque o sistema hidráulico stand-by ele vai atuar nos reversos da aeronave, e a única coisa que vai acontecer é a gente ter uma atuação um pouco mais lenta na abertura desse reverso, na atuação desse reverso, mas ele vai funcionar. Tá? É... Então, eu acho que como conceito, a gente não precisa estudar todo esse diagrama, como conceito, eu acho que serviu um pouquinho. Né? O que é importante saber daquele gráfico ali? É bom dar uma estudada naquele gráfico, né? Não estou falando sentar com aquele diagrama na mão e ficar decorando tudo, não, mas pelo menos saber que sistema hidráulico alimenta quais controles. Né? Por exemplo, principalmente os controles principais. É importante saber que os spoilers, né, são alimentados, metade dos spoilers, né, as pás 3 e 6, é alimentado pelo sistema A, e a outra metade, as pás 2 e 7, é alimentado pelo sistema B. É extremamente importante saber que o trem de pouso da aeronave é alimentado exclusivamente pelo sistema hidráulico A. Tá? Isso é muito importante saber. Por quê? Se tiver uma falha no sistema hidráulico B, a gente não precisa se preocupar com o trem de pouso. Agora, se o sistema hidráulico A falhar, a gente sabe que a extensão ou recolhimento do trem de pouso não irá funcionar caso o sistema A estiver falho. Tá? Os flaps da aeronave é alimentado principalmente pelo sistema B. Se a gente quiser utilizar os flaps com falha no sistema B, vai ter que fazer uso do sistema hidráulico stand-by, e alguns sistemas são alimentados e suportados pelos dois sistemas hidráulicos, os freios da aeronave, a aileron, o autopilot, que tem dois autopilot, cada um é alimentado por um sistema hidráulico separado, o elevador, o leme da aeronave. Então, alguns controles, os controles primários de voo, são alimentados por ambos os sistemas hidráulicos. Nesse próximo slide aqui,
a gente tem um diagrama aqui que é bem interessante para a gente saber que sistema recebe alimentação de qual sistema hidráulico, ou que controle recebe alimentação de que parte hidráulica. Então aqui nós temos, só mudou a representação das cores, eu peguei essa imagem aqui na internet, senão eu teria mantido inclusive as mesmas cores, né? Mas nós temos aqui o sistema hidráulico A, representado em verde, o sistema hidráulico B, representado em amarelo, e o sistema hidráulico stand-by e os sistemas backups elétricos, representados aqui por laranja, mas vai aparecer aqui nos controles como um raio aqui nesse diagrama. Então nós vemos aqui os slats alimentado pelo sistema hidráulico A, os flaps e spoilers são alimentados parte pelo sistema A, parte pelo sistema B, o elevador, o aileron, né, o leme. Você veja que quanto mais colorido tiver o controle de voo, mais contingenciado ele está. Então vocês vejam aqui que o rudder, o leme da aeronave, está alimentado tanto pelo sistema A como B, e também ele pode receber um auxílio dos sistemas de standby, dos sistemas de backup, caso for necessário. Esse diagrama aqui eu achei interessante. E o que faz funcionar esse sistema são as bombas hidráulicas. E aí nós temos, essa aí é um desenho do overhead de uma aeronave real, que é exatamente a mesma coisa, né, do PMDG, e no iFly a mesma coisa, tem um funcionamento igual, né, até visualmente é a mesma coisa. E nós temos duas bombas para cada sistema, mais o sistema standby. Tá? Então, por exemplo, para o sistema hidráulico A, nós temos duas bombas, tá? Uma bomba que é alimentada pela força do motor, e uma segunda bomba que é a bomba elétrica, tá? E para o sistema hidráulico B a mesma coisa, a bomba elétrica e uma outra bomba hidráulica que é alimentada pelo sistema do motor, tá? No 777 tem uma terceira bomba para cada sistema, e a bomba do motor é chamada de bomba sob demanda, ela só entra em funcionamento se for necessário, né? A bomba principal do sistema hidráulico são as bombas elétricas. Claro que se você tiver uma pane elétrica, ou essas bombas aqui tiver um superaquecimento, elas podem ser desligadas sem nenhum prejuízo ao funcionamento da aeronave, já que você tem a segunda bomba que é alimentada pelo motor da aeronave. E isso, óbvio, para prover o máximo de contingência possível. Então, podemos dizer com isso que para se acontecer uma falha hidráulica muito crítica, nós temos que perder quer dizer, são muitos sistemas, né? É quase impossível você ter uma falha hidráulica causada por falha em uma bomba hidráulica, por exemplo. Sabendo que se falhar duas bombas de um mesmo sistema, nós temos o outro sistema em funcionamento e o sistema standby que vai entrar em funcionamento, alguns sistemas automaticamente e outros sob demanda. As bombas elétricas elas podem prover força hidráulica mesmo com a perda dos motores, tá? Essa é a ideia. Então, o conjunto de bombas hidráulicas elétricas vão funcionar independentemente do funcionamento do motor. E já as bombas dos motores, elas vão prover força hidráulica mesmo em caso de pane elétrica total. Então você protege os dois sistemas. Se eu tiver falha nos motores, eu tenho as bombas elétricas, e se eu tiver falha elétrica, eu tenho as bombas hidráulicas. Ok? Mas e se vocês pensarem o seguinte, bom, Galeno, mas se eu perder os motores, eu não perco a eletricidade? Não, porque você tem uma outra contingência elétrica na aeronave, que é o APU. Se você perder os dois motores, ou seja, os dois geradores elétricos, você continua tendo força elétrica na aeronave através do APU. Então as bombas elétricas aqui vão continuar funcionando normalmente. Tá? Então é um sistema, talvez seja o sistema mais contingenciado da aeronave, pela sua criticidade, já que ele envolve ação sobre os controles primários de voo. Tá? Todos os sistemas funcionam normalmente se uma das bombas estiver operacional. Então você pode perder no sistema A uma das bombas, que o sistema vai funcionar normalmente, e no sistema B a mesma coisa.
O problema sério, né, quando você tem uma pane hidráulica mais séria, é quando você tem vazamento no sistema. E aí não depende das bombas, né? Então, se tiver um vazamento, você vai perder todo o fluido do sistema. Então, não adianta você ter as bombas funcionando se você tem um vazamento. Você tem, nesse caso, de um vazamento de fluido, você tem que desligar as bombas. Bom, mas isso tem os procedimentos aí, que a gente vai falar um pouco sobre QRH, que falam um pouco sobre isso, em como a gente agir em caso de falha hidráulica. As falhas no sistema hidráulico, ela tem uma tratativa simples. A primeira tratativa é, as duas mensagens de falha que a gente pode ter é baixa pressão no sistema hidráulico, tá? Essa aqui é uma, baixa pressão no sistema hidráulico, ou superaquecimento das bombas hidráulicas, tá? Do sistema hidráulico. Nesses dois casos, a solução é desligar o sistema, tá? Então, se você tiver um problema de baixa pressão, você desliga aquela bomba que está dando a mensagem de baixa pressão. E se você tiver um problema de superaquecimento no painel, você desliga a bomba elétrica que está associada, àquela mensagem lá de alerta no seu painel. Isso vai aparecer, obviamente, no painel de Master Caution, tá? E também aparecerá no overhead, lá no painel hidráulico. Claro que depois de se desligar um sistema, no caso de falha, né, nós estamos vendo aqui que em caso de uma falha no sistema hidráulico, a gente deve desligar o sistema afetado. Se a gente tiver uma falha nas duas bombas, a gente desliga o sistema na bomba do motor e na bomba elétrica, a gente desliga essas bombas, mas outras ações vão ter que ser tomadas, já que nós temos alguns sistemas da aeronave que dependem exclusivamente de um único sistema hidráulico. Por exemplo, por convenção ou por padrão, o trem de pouso funciona com o sistema hidráulico A. E você não pode alternar para o B. O trem de pouso não. O que você pode fazer é alternar o sistema do trem de pouso do nariz, né? A bequilha ali que direciona a aeronave no solo, que guia a aeronave no solo. Para esse sistema, a gente tem um modo de alternar a força. Então, se a gente perder o sistema hidráulico A, nós podemos alterná-lo para fazer com que a gente continue tendo a capacidade de taxiar a aeronave, alternando o uso do sistema que faz a movimentação da roda para a esquerda, para a direita, para o sistema B. Mas o trem de pouso principal, por exemplo, nós não podemos alternar. Então, tem uma série de procedimentos que é preciso ser seguido no caso de falha de um desses sistemas. E essa relação de procedimentos a ser seguidos, ela difere de acordo com o sistema que está falhando. Tá? Então, se houver uma falha no sistema hidráulico, nós temos que executar os procedimentos do QRH. O QRH é o Quick Reference Handbook. O Quick Reference Handbook, ele é uma lista de todas as falhas esperadas possíveis e quais os procedimentos que precisam ser feitos. Na verdade, o Quick Reference Handbook tem as falhas mais críticas e que precisam de uma atenção imediata. Então tem um índice muito claro, eu vou até abrir o Quick Reference Handbook aqui daqui a pouco para mostrar para vocês, mas eu fiz um slide aqui com uma parte do Quick Reference Handbook para a gente ver o que deve ser feito, por exemplo, na falha do sistema hidráulico A. Então eu peguei o Quick Reference Handbook, eu vou abri-lo aqui para ficar melhor termos uma referência. Esse aqui é o Quick Reference Handbook. É um documentozinho de 300 e pouco mais de 350 páginas, onde nós temos todos os tipos de falha e como reagir, tá? Por exemplo, se tiver uma falha de reverso, se tiver uma falha de fogo no motor, qual é o procedimento para evacuar a aeronave, tá tudo aqui, tá? Tudo aqui. O que a gente deve fazer de uma forma muito clara, muito simples e muito resumida. Passo a passo o que se deve fazer e também quais são os checklists, como esse aqui, quais são os checklists que precisam ser executados em caso daquela falha específica acontecer. Tá?
Então ele é um documento mais enxuto, com as letras propositalmente bem grandes, para que seja possível a localização rápida, porque se você precisar utilizar o QRH em voo, significa que você está enfrentando um problema que pode, inclusive, ser um problema sério. Tá? O Quick Reference Handbook ele acompanha a instalação do PMDG 737NGX. Então, se você tem o PMDG, você certamente tem o QRH já aí na sua mão. Tá? Algumas pessoas imprimem ele, deixam ele do lado assim para um fácil acesso. A gente sabe que o PMDG pode simular todas essas falhas, né? São centenas de falhas que o PMDG pode simular com uma combinação diferente, né? Então eu não sei quantas são, não vi isso documentado, mas é muita coisa que o PMDG pode simular. Aqui é um exemplo, por exemplo, do que se deve ser feito em caso de falha no sistema hidráulico A. De novo, os procedimentos são diferentes para se falhar o sistema hidráulico A ou B. Tá? Esse aqui é um exemplo. Por exemplo, se tiver uma falha no sistema A, a gente precisa, primeiro, ir lá nos switches do Control Switches, confirmar o lado, que tem dois, né? Tem um para o sistema A e para um B, e colocar o sistema referente ao hidráulico A em modo standby para o rudder. Então a gente vai passar a alimentar o rudder, que é o leme, pelo sistema hidráulico standby. A gente vai nas bombas, ambas as bombas, a bomba do motor e a bomba elétrica do sistema que está com falha, nesse caso A, e a gente vai colocar essas bombas em off. Depois a gente vai realizar o checklist que está no QRH para o procedimento de perda do sistema hidráulico A. Depois a gente vai colocar o Nose Well Steering Switches para a posição alternate. Esse switch aqui, ele vai possibilitar com que a gente ligue o sistema hidráulico de direcionamento do trem de pouso do nariz no sistema standby. Aliás, ele vai alternar para o sistema B, não para o standby, para que a gente consiga taxiar a aeronave e direcionar a aeronave em solo depois do pouso. A gente vai ter que fazer a extensão manual do trem de pouso. Tá? Lembra que eu falei, o trem de pouso ele é ligado exclusivamente ao sistema hidráulico A. Mas para baixar o trem de pouso é relativamente uma tarefa simples, ele é praticamente baixado por gravidade mesmo. Praticamente é feita uma operação de destravamento e no Quick Reference Handbook lista o procedimento passo a passo de como fazer a extensão manual do trem de pouso, tá? No QRH, Quick Reference Handbook. Depois a gente tem que saber tomar conhecimento de todos os sistemas que vão ficar inoperantes com a falha do sistema hidráulico A. Então a gente sabe que a gente vai perder o autopilot A, por exemplo, não é possível voar com autopilot com o Command A engajado, a gente vai ter que ligar o Command B, tá? Já que a gente perdeu o hidráulico A. A gente vai perder duas pás de spoilers em cada asa, tá? Então, duas funcionam com o sistema hidráulico A e duas com B. Então, a gente vai perder um pouco do spoiler, então a gente vai ficar com a capacidade de freio aerodinâmico em voo reduzido. A gente não vai ter a capacidade automática de fazer a extensão do trem de pouso. A gente não vai ter os spoilers de solo, os spoilers que são feitos deploy 90 graus em cima da asa para ajudar a quebrar a sustentação da aeronave para frear, ou seja, se tiver uma falha no sistema hidráulico A, a gente tem que pousar numa pista grande, a gente sabe que vai ter uma redução na nossa capacidade de frenagem por isso. Os alternate brakes também, que é um backup do sistema de freio, ele vai estar inoperante, já que ele está ligado no sistema hidráulico A. A gente vai ter um probleminha aí no deploy do reverso do motor 1, tá? Já que ele vai estar em funcionamento com o sistema standby, então significa que o sistema reverso do motor 1 ele vai sim ser feito o seu deploy, só que ele vai ser feito de uma forma lenta, então a gente tem que considerar a aplicação assimétrica do reverso. Né? Ou seja, aplica primeiro o que está mais lento e depois vai aplicando gradualmente o segundo. Vamos aplicar de uma forma assimétrica. Tá?
A gente vai saber que o sistema de direcionamento da aeronave lá do nariz para o táxi vai estar inoperante e que a gente precisa colocar ele no modo alternate para poder a gente receber força hidráulica do sistema B para poder taxiar a aeronave, tá? E aí a gente vai fazer o check da perda do sistema A. E aí vai ser diferente, o nosso Descent Checklist vai ser um checklist específico, o Approach Checklist vai ser um checklist específico, a gente vai seguir o que está no Quick Reference Handbook, a gente não vai seguir mais o checklist normal, a gente vai ter que fazer o check da extensão manual do trem de pouso e também fazer o Landing Checklist seguindo o checklist do QRH e não mais os checklists das Normal Procedures. Ok? Então, isso aqui é um exemplo do que fazer em falha do sistema hidráulico A. E aí eu convido vocês a consultarem o QRH de vocês, localizem na pasta de manuais do PMDG para verificar o que deve ser feito em caso de falha no sistema B, por exemplo. Tá bom? Então, utilize o QRH. Como eu já falei, ele acompanha o PMDG, tá? É muito difícil ter atualizações consistentes ou atualizações grandes com o decorrer do ano. Então, mesmo se vocês tiverem um QRH de muitos anos atrás, a chance dele ser válido e continuar sendo atual hoje, ela é muito grande. O Quick Reference Handbook é um documento que sofre pouquíssimas alterações com o passar dos anos. Eles sofrem atualizações sim, mas são muito restritas. É um documento muito crítico para caso de emergência. Lopes, o iFly só tem 73 páginas. Parece que o iFly não fornece os manuais da Boeing, mas a gente pode ver isso aí. Não é difícil de encontrar isso não, viu, Lopes? Se você não conseguir encontrar por vias próprias, me manda um e-mail aí que a gente dá um jeito, tá bom? E aí, assim, para a gente não ficar só na parte teórica, né, a gente vai fazer uma coisa aqui, que é o truque da semana, tá? A gente vai aprender aqui como transferir fluido hidráulico do reservatório A para o reservatório B e vice-versa. É possível fazer isso, tá? A gente vai fazer daqui a pouco. Só antes eu quero mostrar aqui um diagrama. Eu acho que não vai ser necessário, na verdade, porque é, a dinâmica desses slides aqui eu acho que foi suficiente para a gente falar um pouco de uma maneira simplificada, sem complicar muito. Mas eu tenho um aplicativo aqui para iPad, para iOS, que ele mostra aí o diagrama do sistema hidráulico. Então, para os usuários de iOS, é possível baixar um aplicativo chamado Boeing 737 Hydraulic Diagram. Ele é um diagrama interativo do sistema hidráulico, então é possível, por exemplo, ligar aqui, ó, é possível a gente ligar as bombas hidráulicas, é possível utilizar os sistemas do hidráulico standby, realizar alguns procedimentos do Quick Reference Handbook, treinar aqui em cima dessa aplicação, né, antes de fazer na aeronave, né? Então a gente consegue, ó, ligar as bombas do sistema A, acabei de ligar as bombas do sistema B, acabei de ligar também. É possível colocar a aeronave no estado de voo, ó, como se a aeronave estivesse em voo, ligar os motores 1 e 2. E é possível, inclusive, simular falha no sistema hidráulico com esse aplicativo para fins didáticos, né, para estudar e ajudar a entender como funciona. Mas se você não entendeu a explicação, é um vídeo, né? Então dá pausa, volta lá na explicação do diagrama. O que é importante entender é aquilo que eu falei lá no diagrama, quer dizer, não precisa virar um mestre Jedi nesse diagrama hidráulico aqui para conseguir entender o que está acontecendo, né? Pelo menos a gente saber essencialmente o que está ligado exclusivamente no sistema A e o que está ligado exclusivamente no sistema B, por exemplo, uma coisa crítica que está ligado exclusivamente no sistema A é o trem de pouso da aeronave, né? Então a gente vai partir aqui para a prática e a gente vai ver como fazer a transferência de fluido hidráulico do sistema B para o sistema A e vice-versa. Então eu vou abrir aqui vamos para o cockpit da aeronave. Tá travado aqui para a direita.
alguma coisa que eu mexi. Bom, vamos aqui para o cockpit da aeronave. Eu vou puxar aqui. Deixa eu me localizar aqui. Acho que é melhor pegar o painel inteiro. Vamos lá. Eu acho que assim tá bom. Deixa eu ver aqui. Bom. Vamos nos concentrar aqui a 3 áreas dessa tela, tá? Para a gente fazer alguns testes aqui. Vamos nos concentrar primeiro ao painel hidráulico, que é esse pequeno painel aqui no overhead, tá? Vamos nos concentrar também o status do sistema hidráulico, que é esse pequeno pedacinho aqui no Lower DU, que é esse Display Unit que fica perto do throttle, tá? E também vamos nos concentrar aos sistemas de ligar e desligar os sistemas de standby e associar o sistema de standby com outros controles de voo, tá? Então essas 3 áreas da tela que nós precisamos nos concentrar agora, tá? Então essa primeira parte aqui é o painel hidráulico. Então é extremamente simples, são 4 chaves, né? As chaves externas, essa chave aqui externa e essa chave aqui, são as bombas hidráulicas dos motores, que é alimentado pela força do motor, ou seja, só funciona quando o sistema está em funcionamento, quando os motores estão em funcionamento. Essas chaves aqui, em operação normal, ela nunca é desligada, né? Mesmo quando os motores não estão funcionando. Então, sempre é ligado, né? Quem gosta de regrinha, né? Então isso aqui nunca se mexe, sempre fica ligado. Tá? Já as chaves internas são as chaves do sistema elétrico, das bombas elétricas, tá? Do sistema hidráulico. Então aqui nós temos a bomba elétrica do sistema A e a bomba elétrica do sistema B. Ok? As bombas elétricas, elas não dependem do motor da aeronave, então se eu ligar aqui, eu já vou ter força hidráulica na aeronave. Tá? Eu já vou ter pressão hidráulica. Se eu tenho pressão hidráulica, eu tenho força hidráulica. Tá? Olhem só, aqui no painel onde mostra o status do sistema hidráulico, eu tenho aqui qual é a pressão atual no sistema hidráulico A e qual é a pressão atual no sistema hidráulico B. É praticamente nula. Tá? Por que é praticamente nula? Porque a pressão nesses sistemas, uma leitura normal vai de 2.800 PSI a 3.000 PSI. Então, entre 2.800 e 3.000, como as bombas estão desligadas e os motores não estão funcionando, a gente não tem pressão hidráulica. Ok? Continuando aqui na janela de status, né, do sistema hidráulico, nós temos também aqui a quantidade do fluido. Lembrem-se, a chave para o funcionamento do sistema hidráulico são os fluidos, né? O conceito, o princípio de Pascal diz, né, a transferência de força por um sistema hidráulico se dá através dos fluidos. Então é muito, extremamente importante que o nível desses fluidos do sistema hidráulico, ou seja, o nível do fluido dos reservatórios, sejam verificados como uma das primeiras checagens que se faz na aeronave. Tem que verificar o nível do fluido hidráulico, que é dado aqui em percentual. Tá? E aí, se o fluido estiver baixo, ele dá aqui um aviso de RF, que significa refill, que é reabasteça ou complete o fluido hidráulico do sistema A. Tá? Então eu tenho aqui, deixa eu limpar um pouco essa tela. Eu tenho aqui, agora mesmo, eu não estou com o hidráulico em funcionamento, mas eu tenho aqui uma medição já do nível do fluido hidráulico do sistema A e do nível do fluido hidráulico no sistema B. O que acontece aqui? O sistema hidráulico A está com pouco fluido. Ele já deu uma mensagem aqui que eu tenho que reabastecer o fluido hidráulico, refill, esse RF aqui. E o sistema B, ele está com muito, ele está até um pouco acima de 100%. Né? Como a gente tem no nosso carro, né, o nível de abastecimento de água lá no radiador do carro, não podemos colocar muito nem pouco, então a gente está com muito fluido no B e pouco no A.
né? Ou a gente poderia estar não com muito no B, mas poderia estar com o fluido ar baixo, tá? E se a gente tiver com a condição que não é possível completar o fluido hidráulico naquele momento, a gente pousou no aeroporto que é muito remoto, não tem equipe de manutenção e simplesmente não é possível. Em um caso extremo como esse aqui, nós podemos fazer uma transferência. Nós podemos pegar um pouco do fluido que está no sistema B e enviar para o sistema A. E é isso que a gente vai ver aqui agora como é que faz. Tá? Só que antes da gente começar, deixa eu falar um pouco aqui sobre esses switches que ficam aqui. Tá? Esses switches todos estão relacionados aos sistemas hidráulicos para a gente alternar o uso do sistema hidráulico. Por exemplo, se a gente perder o sistema hidráulico número 1, nós podemos ligar aqui os controles de voo, rudder, para utilizar o hidráulico standby. Se a gente tiver uma falha no hidráulico B, nós podemos ligar aqui o sistema B para entrar no modo standby. Ok? Os spoilers, por exemplo, nós podemos desligar o uso do spoiler. Isso aqui são esses switches aqui a gente vai utilizar seguindo o Quick Reference Handbook, geralmente como resposta a uma falha do sistema hidráulico A ou sistema hidráulico B. Em condições normais, não se usa, a gente não mexe aqui. Então, quando a gente vai iniciar um voo, a gente sempre tem que checar se essas chaves aqui estão na posição guarde, estão com esse capo, né, cobrindo a chave. Esse capo, quando ele cobre a chave, ele força com que o switch fique na posição normal de operação. Tá? Os flaps também, os flaps operam no sistema standby, como também operam somente com motores elétricos também. E a gente tem que manualmente operar aqui o flap para subir o flap, descer o flap. Tá? Se a gente armar o flap aqui para utilizar os sistemas alternativos de extensão e retração, ele vai fazer uso principalmente de motores elétricos para fazer a extensão e retração dos flaps. Então, a extensão e retração dos flaps utilizando os sistemas backup vai ser mais demorada, né? Então, tem até um valor que, obviamente, eu não vou lembrar de cabeça, mas sei lá, vou dar só um exemplo hipotético, né? Se uma extensão de flap completa com sistemas hidráulicos funcionando demoraria 30 segundos, com os sistemas alternativos vai demorar, sei lá, 1 minuto, 1 minuto e meio. Lembrando que ele vai demorar muito mais se a gente precisar recolher o flap, tá? Ao invés de estender o flap. Porque na extensão do flap, em vez de recolher, a gente pode utilizar também um pouco da gravidade. Tá? Então, essas chaves aqui a gente vai usar em caso de falha do sistema hidráulico. Assim como essa chave aqui, que é uma chave que está aqui embaixo do cronômetro, que é para a gente alternar a alimentação hidráulica do trem de pouso do nariz, que direciona a aeronave no táxi, para direcionar para o sistema hidráulico B, em caso de haver falha no sistema A. Assim como aqui embaixo tem uma porta, né? Deixa eu ver se eu consigo acesso aqui visual a ela, sem mudar a câmera, não, vou mudar a câmera. Aqui tem uma porta para, se houver falha no sistema hidráulico A, a gente possa abrir, acessar uns mecanismos aí para a gente poder fazer a extensão manual do trem de pouso. Não é possível guardar o trem de pouso sem o sistema hidráulico estar funcionando, mas a gente consegue jogar ele para baixo, porque a gente destrava o sistema e utiliza a gravidade para descer o trem de pouso. Tá? Então, voltando lá para... Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui para o painel hidráulico, deixa eu posicionar a câmera aqui de uma maneira que dê para a gente visualizar de uma maneira fácil, que a gente vai precisar. Eu acho que está bom assim. Tá? Então vamos lá. Então o nosso exercício aqui agora será transferir fluido hidráulico do sistema B para o sistema A. Tá? Então é um truque aqui, é como se fosse um hacking, tá? Que a gente faz um hacking no sistema para a gente conseguir tirar esse fluido um pouco do sistema B e colocar no sistema A. Tá? Agora anotem aí, tá? Para cada manobra de transferência, no caso de B para A, a gente só transfere 4%. Então, se a gente quiser transferir
8%, 12%, a gente tem que repetir esse ciclo. Tá? Então, nesse caso, talvez para poder eu subir o nível hidráulico do sistema A e tirar ele dos mínimos, eu tenha que colocar uns 8 a 12% de fluido, transferir do B para o A. Então, eu tenho que repetir esse ciclo 3 vezes. Tá? Então, transferir de B para A, 4% por vez. Se eu precisar transferir de A para B, só 1 a 2%, eu consigo transferir menos. Então, se eu precisar transferir uma grande quantidade de fluido do A para o B, eu vou precisar repetir esse ciclo de transferência mais vezes, 10 vezes, até 15 vezes, se for o caso. Tá? Então, vamos fazer aqui agora o procedimento. O procedimento ele é o seguinte, eu vou puxar aqui na apresentação para a gente ver. Tá? Ele vai ser o seguinte, para transferir de B para A, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar os alternate flap switches para a posição ON. A gente vai fazer... Eu vou ter que fazer mostrando para vocês. Por quê? Porque lendo isso não faz sentido nenhum, tá? Só lendo. Eu vou pegar umas notas que eu fiz aqui. Se eu tiver que ler, isso não vai fazer sentido nenhum. Então, vamos esquecer esse slide. Eu vou disponibilizar o slide para vocês no final do workshop, mas vamos esquecer por enquanto aqui os slides e vamos fazer isso aqui, porque fazendo é que a coisa faz sentido, tá? Então tá, estamos aqui no cockpit da aeronave, a gente fez o check e constatamos que, como a gente pode ver aqui, o nível de fluido hidráulico do sistema A está baixo e a gente não tem equipe de manutenção em solo para fazer isso. Como a gente tem bastante fluido no sistema B, então a gente vai fazer uma operação de transferência do B para o A, ok? Então vamos lá. Passo número 1. Passo número 1, liga a bomba elétrica A. Passo... Opa, não, isso aqui é ao contrário, isso aqui é para transferir do A para o B. Espera aí que eu peguei o manual errado aqui, gente. Vamos lá. Passo número 1 para transferir de B para A. Passo número 1, alternate flap switch vai para ON, armado. Ok? Alternate flap switch vai para armado. Passo número 2, eu tenho que fazer o deploy do reverso 1. Agora eu tenho que pegar a câmera que eu consiga alcançar o reverso 1, porque eu não tenho controles aqui para puxar o reverso 1. Consegui. Opa, não 2, abre só o reverso 1. Abri o reverso 1. Depois que abre o reverso 1, a gente vai lá no alternate flap switch e a gente coloca ele para off de novo. Colocou ele para off, a gente vai na bomba hidráulica 1 e liga. Depois que a gente liga a bomba hidráulica 1, a gente guarda o reverso. Guardei o reverso. Depois que guarda o reverso, a gente desliga a bomba. Depois que desliga a bomba, a gente vira os flight controls para a direita. Olha o procedimento como é maluco, tá? Mas vejam que com esse procedimento eu estava com 68% e agora fui para 70%, tá? Então eu consegui 2%, mas eu ainda estou com nível baixo, então eu tenho que repetir o procedimento. Eu vou repetir ele com mais calma, tá? E vou deixar essa janelinha aberta aqui para a gente poder ter a referência. Tá? Vou deixar ela aberta aqui no meu lado direito. Então vejam que agora eu estou com 70% de fluido no A e eu ainda preciso ter mais. Então vamos fazer o procedimento de novo, que eu vou deixar anotado para vocês. Então vamos lá. Primeiro passo, alternate flap switch vai para armado. Segundo passo, faz o deploy do reverso número 1. Deixa eu destravar ele aqui. Faz o deploy do reverso número 1.
Depois de fazer o deploy do reverso número 1, a gente desliga o Alternate Flap Switch. Desligou. Depois de desligar o Alternate Flap Switch, guarda o reverso. Guardou. Depois de guardar o reverso... eu tinha que ligar a bomba antes. Vamos começar do zero. Coisinha complicada, vamos começar do zero. Primeiro passo, Alternate Flap Switch vai para ON. Segundo passo, faz o deploy do reverso 1. Terceiro passo, Alternate Switch vai para OFF. Hydraulic Pump 1 vai para ON. Guarda o reverso. A bomba vai para OFF. E eu mexo com o aileron aqui para a esquerda para forçar. Ó. Agora eu consegui 8% de transferência, não é comum. Ó. Tá? Então eu vou mandar para vocês agora. Todo mundo está curioso. Vou mandar o procedimento aqui por escrito. É uma coisa meio sem sentido, né? Quando é colocado somente por escrito. Tá? Tem uma pergunta interessante, não está na hora ainda, mas eu gostei muito da pergunta. Esse procedimento de fluido também se usa na aviação real? Sim, se usa. Tá? Se usa sim, se usa bastante. Na verdade, esse manual aqui que eu peguei de transferência de fluidos, eu não encontrei no manual da PMDG, está nos manuais de manutenção da Boeing. E felizmente isso é simulado pela PMDG. Tá? E depois eu dei uma procurada nos fóruns antigos aí e vi que a PMDG fez essa implementação em um dos primeiros Service Pack que eles lançaram para o NGX. Então, ó, eu transferi aqui, então eu fiz 2 fluxos e meio, né? Não fiz 3 fluxos completos. E aí nós conseguimos transferir, né, um fluido hidráulico do B para o A, e aí eu saí da posição de fluido baixo. Então significa o seguinte, eu transformei um voo não despachável para um voo despachável, ou seja, esse voo não iria acontecer. Por causa desse procedimento que a gente fez, o voo pode acontecer. Então, vocês podem simular isso também. Suponhamos que baixe o hidráulico, o sistema hidráulico A sempre vai baixar primeiro que o B, ele tem quantidade diferente, tá? Cada reservatório tem uma quantidade de galões que é diferente. O A é o que tem menos fluido hidráulico e é normal com que você perca mais fluido hidráulico do sistema A mais rapidamente que o sistema B. Tá? Então, se você for para um aeroporto pequeno, estiver fazendo seus voos aí na sua VA e tiver um problema com fluido hidráulico, ao invés de completar o fluido hidráulico, ou às vezes a pessoa acha que é um problema no PMDG, recarrega a aeronave, reinstala a aeronave, né, porque não sabe tratar a falha, não. É só fazer esse procedimento de transferência de fluido. Agora, vamos fazer o seguinte. Anotem isso aqui que eu tenho agora, eu tenho 78% no sistema A e 96% no sistema B. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai transferir do A para o B. A gente vai transferir do A para o B. Lembrando que do B para o A a gente consegue 4%, no segundo ciclo eu consegui 8%, não é verdade? Para transferir do A para o B é mais lento, a gente só vai conseguir de 1 a 2% só em cada ciclo, tá? Esse ciclo de B para o A a gente pode repetir de 1 a 3 vezes. O de A para B a gente pode repetir de 10 a 15 vezes. Então vamos fazer agora o procedimento para transferir do A para o B. Tá? Do A para o B, o procedimento vai ser o seguinte. Também vou fazer desse jeito aqui para a gente poder ver a tela. Tá? Nós estamos com 78% no sistema A e 96% no sistema B. Então vamos transferir um pouco do A para o B novamente, até ficar com 100% no B. Então a primeira coisa, bomba hidráulica do A ligada. Depois, parking brake ligado, já estava ligado. Depois de ligar o parking brake, bomba B ligada. Depois de ligar a bomba B, a gente desliga a bomba A. E depois de desligar a bomba A, a gente atua nos ailerons, tá? Atua no aileron para a gente forçar uma movimentação de fluidos.
consegui transferir ainda. Parking brake off. Fuel pump A on e a B off. Eu tô com problema nos meus flight controls aqui. Deixa eu zerar isso aqui, porque eu fiz bastante teste no começo. E eu posso ter poluído um pouco aqui os meus testes para a gente poder fazer essa transferência. Vamos tentar mais uma vez, tá? Então vou desligar as bombas, desligo o parking brake e vamos fazer o procedimento novamente. Transferir do A para o B. Tá estranho aqui, ó, que o meu flight control tá travado aqui para a posição da direita. Como se eu tivesse em pane hidráulica, mas eu vou tentar novamente. Deixa eu reiniciar o meu Flight Simulator aqui. Não, acho que eu vou entrar na mesma situação. Mexi muito aqui no sistema hidráulico, pode ter danificado, mas apesar de eu não ter aqui nenhuma falha. Deixa eu fazer uma manutenção do sistema hidráulico aqui. Forçar uma manutenção. Continuo. Eu fiz uma manutenção, então eu completei o fluido hidráulico tanto do sistema A quanto do sistema B, mas continuo com os meus flight controls travados aqui. Vamos tentar mesmo assim. Bom, estou com novos valores aqui. Estou com 98% no sistema A e 97% no sistema B. Então vamos fazer o procedimento. A bomba A ligada. Parking brake ligado. A bomba B ligada. A bomba A desligada. Atua nos ailerons. Está travado o meu aileron. Não vou conseguir simular não, mas espera aí que eu vou resetar o meu painel. Vou resetar o meu painel para a gente poder conseguir fazer essa simulação aqui. Voltar aqui o painel para a situação Cold Dark. Já ligo aqui as baterias bem rápido. A gente não tem que esperar muita coisa não. Não há muita preparação para a gente fazer essa transferência de fluido hidráulico não. A única coisa que a gente precisa é uma força elétrica na aeronave. Pode ser pelo APU ou pelo ground power. Então vou ligar aqui o ground power. Liguei o ground power, conecto, ligo as baterias. Pronto, tudo certinho. Vamos fazer aqui o procedimento. A única coisa que eu vou ter que esperar aqui é 30 segundos, 90 segundos para eu ter os displays aqui, que precisam ser reiniciados. Mas eu já passo aqui o procedimento para vocês, tá? Para transferir fluido hidráulico do sistema A para o sistema B, o procedimento é esse aí que eu acabei de copiar na janela de chat. Gpinho 7, eu acho que eu já te respondi, não é? Você pode fazer isso, tá? E esse procedimento ele é feito na aviação real, sim, tá? Bom, você vai viajar no aeroporto que não tem essa manutenção. Bom, estamos falando aqui de simulação, né? Você não é um piloto que vai fazer isso, tá? Tudo que eu falo aqui não vale para aviação real não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só brincadeira. Tem que avisar, né? Vai saber. Deixa eu iniciar meus displays aqui. Pronto, meus flight controls destravaram. Eu recebi uma sugestão de ligar as duas bombas e tentar movimentar os ailerons, mas eu já tive esse bug antes, tá? E somente com o sistema hidráulico eu teria, né, que ter o aileron, sim. Não era necessário esperar em teoria. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Já tem alguns displays. Ainda falta inicializar os displays do lado direito e o lower DU, que é esse aqui de baixo, que parece que já ligou. Ainda não. Só mais alguns segundos. Antônio, o motivo de ocorrer essa transferência,
eu achei que eu já tinha explicado, tá? O fluido hidráulico, ele sofre consumo, ele baixa por uso, tá? Eu não sei explicar exatamente se isso é por vazamento, tá? Ou se evapora, não, não é provável, né? Eu acho que são pequenos vazamentos, né, no sistema. Então, há perda desse fluido, há uma perda normal com o uso do sistema hidráulico. Então, você precisa completar, assim como você completa fluido hidráulico da direção hidráulica do teu carro, você precisa completar os fluidos que sofrem perda por pequenos vazamentos, né, micro vazamentos. Então esse desgaste do fluido é normal, assim como se tem que completar óleo, né? Deixa eu ver se eu já tenho aqui o display. Ainda não. Ah, agora eu tenho. Faltou ligar o ground power aqui. Vamos lá. Então eu estou com 92% no sistema A e vou transferir para o sistema B, tá? Vamos deixar o B com 100%. Então lá vai, novamente. Atenção, hein, gente, senão vocês vão perder aí. Então liga a bomba A, liga o parking brake, liga a bomba B, desliga a bomba A, movimenta os ailerons, tá? Movimenta os ailerons para o lado que você quer retirar o fluido. Então coloquei aqui, movimentou os ailerons para a esquerda, todos. Depois que você movimentar os ailerons, desliga o parking brake, desliguei. E depois você liga a bomba 1A e desliga a bomba B. Esse é o procedimento. Vamos ver aqui se a gente conseguiu transferir alguma coisa. Vamos repetir. Liga a bomba hidráulica A, liga o parking brake, liga a bomba hidráulica B, desliga a bomba A, trabalha com os ailerons, move os ailerons, né, para forçar a movimentação dos fluidos. Depois a gente parking brake off, bomba hidráulica A ligada, bomba B desligada. Conseguimos alguma coisa aqui? Conseguimos 1% de transferência, ó. Lembra que eu falei para vocês que do A para o B a gente consegue só de 1 a 2% de transferência? Então a gente vai ter que repetir esse ciclo várias vezes. Lembrando que ficar ligando e desligando a bomba elétrica, hidráulica, pode gerar um superaquecimento também. Então se a gente fizer isso repetidas vezes, com um intervalo de tempo muito curto, pode haver aquecimento também. Aí, para se houver aquecimento, tem que desligar a bomba hidráulica e esperar alguns minutos até o sistema resfriar antes de iniciar o ciclo novamente. Então vamos lá. Bomba hidráulica A está ligada, parking brake on, bomba B ligada, bomba A desligada. Move os ailerons para forçar a movimentação do fluido. Mover os ailerons. Parking brake off, bomba A ligada, bomba B desligada. Conseguimos passar mais 2%. Eu acho que se fizer mais uma ou duas vezes, a gente vai conseguir 100% no B. Vamos fazer de novo. Bomba... Opa. Vamos lá. Bomba A ligada, parking brake on, bomba B ligada, bomba A desligada, move os ailerons. Depois, parking brake off, bomba A ligada, bomba B desligada. Consegui mais 1%. Mais uma vez a gente vai conseguir, tá? Então, bomba A ligada, parking brake on, bomba B ligada, bomba A desligada, move os ailerons, parking brake off, bomba A ligada, bomba B desligada. Consegui transferir mais 1%, agora eu fiquei com o B com 100%, tá? Então, para treino, né? Vamos pegar do B e pôr no A agora? Vamos lá. Para B, pôr no A. Alternate flap on, ok? Reverso 1, deploy, só um, opa, só um. Depois alternate flap off, bomba A ligada, reverso 1 guardado e a bomba A desligada.
Quando desliga a bomba A ligada, mexe os ailerons. Conseguimos transferir 3% já do B para o A. Olha só. Aí repete mais uma vez, até transferir tudo que a gente quiser. Então esse aqui é um truque que é utilizado na aviação real para transferir fluido do sistema A para o sistema B e vice-versa, do sistema B para o sistema A. Eu vou concluir os nossos slides aqui, que estou no final. Tá? Então aqui tem os procedimentos anotados no slides. Tá? A gente já fez a demonstração e agora a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas. Já vou ver aí as perguntas que já devem estar no chat. Vamos lá. Antônio, eu expliquei o motivo da transferência? Deu para entender? Ok. Maurício, boa noite. Chegou agora, está sendo gravado, tá? Já vou subir o vídeo para o YouTube daqui a pouquinho. Não apareceu todo o procedimento no chat, eu já vou colocar o link da apresentação completa para você, tá bom? Tem no QRH também. O Antônio disse que ele expressou errado, queria saber como esses procedimentos possibilitam a transferência entre o A e o B. Bom, os fluidos eles se encontram aqui. Se você notar, Antônio, deixa eu ver se eu entendi, tá? Se eu entendi, é super interessante essa sua colocação, tá? Verifique aqui, ó, nesse diagrama. Tá? Aqui é o diagrama dos sistemas, ó. Se você reparar bem, o sistema A e o sistema B, eles se encontram, tá? Então, ó, quando eu movimento os ailerons aqui, eu fico movimentando esses fluidos, né, com os pistões para lá e para cá, para lá e para cá. Dependendo da sequência de controles que eu ligo, desligo, eu vou fazer com que o fluido que está no B vaze para o A e que haja uma transferência desses fluidos e vice-versa. Né? Dependendo do procedimento, eu vou abrir caminhos para que o fluido que está no sistema A vaze e passe para o sistema B. Então é como se fosse um hack mesmo, né? Como se fosse explorando uma vulnerabilidade do sistema hidráulico para fazer com que seja possível a gente fazer a transferência de fluidos do B para o A e do A para o B. Como eu utilizo o FMC sem energizar? Você aperta menu por 3 segundos, Jack, e ele vai ligar para você com funções limitadas, tá? Você só vai ter acesso a algumas funções. As funções do FMC necessariamente, propriamente ditas, você precisa energizar para poder utilizar, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que é estritamente teórica, mas com esse finalzinho aqui, com prática, né, a gente aprendendo a como transferir fluido hidráulico do A para o B e vice-versa, a gente começou, transformou uma coisa que em teoria seria 100% teórico para um pouco de prático. Ok? Então eu vou dar boa noite aqui para parar a gravação. Rogério, eu não vou te deixar sem resposta não, tá? Só vou parar a gravação. Então esse aqui foi mais um workshop. Esses workshops são apresentados todas as sextas-feiras às 21 horas, horário de Brasília, no endereço 2gsim.com/live.html. Participe do próximo e mande suas perguntas no comentário do vídeo, assine o canal, favorite, dê um joinha para que a mensagem se espalhe. Apresente esse projeto para quem não conhece ainda. Nós temos um site com vários vídeos organizados lá, que é o 2gsim.com. Ok? Muito obrigado, até a próxima, excelente final de semana para todos.